Meus amigos, a paz do Senhor para todos. Se você está ouvindo pela manhã, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, de acordo com o horário que você está vendo e ouvindo este vídeo. Vamos continuar com a nossa série O Juízo Final, abordando aqueles assuntos que falam sobre cada detalhe, cada etapa e cada acontecimento relativo, inerente a esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento das nações. Não é? O que vem a ser isso? Eu vou ler alguns textos bíblicos inicialmente para embasar esse tema, o julgamento das nações, e depois lerei outros que irão reforçar essa, não é uma tese, mas é um embasamento bíblico, não é? Não é uma descoberta também, nós não estamos descobrindo a roda nem a pólvora. Nós estamos demonstrando que o tema é bíblico, que ele, além de ser um tema, é algo que irá acontecer e que nós temos que estar atentos para isso e nos preparar e saber que muita coisa, muitas atividades aguardam o salvo e a igreja no reino de Deus após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aqui em Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Preste muita atenção. Nos últimos dias, observe onde ele situa a profecia. Nos últimos dias. Não era nos dias dele, não eram dias próximos, mas ele é muito claro quando ele diz pelo Espírito Santo: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o cimo, ou seja, como o principal dos outeiros, como o principal dos montes, e se elevará sobre os outeiros. Não é? E para ele afluirão ou concorrerão muitos povos ou todos os povos. Versículo 3. Irão muitos povos ou muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Judá, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará, versículo 4, ele aqui, ele com esse ele aqui é maiúsculo, né? Ele julgará entre muitos povos e corrigirá muitas nações. Outra tradução diz: ele repreenderá muitos povos, não é? E corrigirá muitas nações. E essas nações não aprenderão mais a guerra. Elas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse texto é muito claro em afirmar, senhores, que quando diz de forma, na linguagem de Isaías, que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido como o principal dos montes. Isso aqui é uma linguagem profética e, de certa forma, poética, para dizer o que o profeta quer dizer com isso. Ele quer dizer que, o fato de ele dizer o monte da casa do Senhor, quer dizer que a cidade de Jerusalém, onde está o monte da casa de Deus, será a principal cidade do mundo. Será a capital do mundo, a capital religiosa do mundo, a capital espiritual do mundo e a capital governamental do mundo. Porque ele diz, será estabelecido como o principal dos montes. E não somente isso, ele tanto será estabelecido como o principal dos montes, como a principal cidade de onde partirá o governo universal, o governo mundial, que ele diz, observe,
e se elevará sobre os outeiros. Outeiros são elevações. Essas elevações aqui é uma linguagem figurada referindo-se a outros povos, ao governo de nações poderosas. Jerusalém, portanto, onde está o monte da casa do Senhor, será colocada como a principal das nações da terra nos últimos dias. E se elevará sobre as mais poderosas nações da terra. Não somente as mais poderosas, mas sobre todas. As mais e as menos. E diz mais. E para ele afluirão todos os povos. E em decorrência dessa proeminência que Deus dará a Jerusalém nos últimos dias, o monte da casa do Senhor, não por ser Jerusalém, mas por causa daquele que estará lá. Porque o governo será estabelecido em Jerusalém. O governo de Cristo, o governo do reino de Deus, do ponto de vista físico, será estabelecido a partir de Jerusalém, quando ele voltar a esse mundo. Será estabelecido ali. E diz, e para ele afluirão todos os povos, porque todos os povos estarão sob a batuta do Senhor Jesus Cristo, sobre o cetro do Senhor Jesus Cristo, que irá governar presencialmente nesse mundo. E diz mais, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte da casa do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isto aqui será um reconhecimento, minha gente, de que não somente, isso não é um reconhecimento religioso, um reconhecimento da predominância do judaísmo, não. Isso aqui será um reconhecimento da realidade, da presença potente do reino de Deus nesse mundo. Não anunciada pela igreja de forma espiritual, como é hoje, não. Mas presencial, com a presença do próprio Cristo nesse mundo reinando. Os povos, os líderes dos povos irão se submeter ao Senhor. Como diz um hino, um corinho maravilhoso, né? Todas as nações, que está no Salmo 86, versículo 10, todas as nações que fizestes virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Está lá em Apocalipse, capítulo 15, o cântico de Moisés. Grandes são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não glorificará? Quem não temerá o teu nome? Então esses líderes, essas nações, serão subjugadas ao governo de Cristo. E virão e irão se submeter a ele, porque será um governo com vara de ferro, não opressor, mas um governo com poder demonstrado. Não terão escolha, terão que se submeter ao reino do Senhor, ao governo do Senhor, e a sua noiva à sua direita. E dirão, subamos à casa do Deus de Jacó, ao monte da casa de Deus, o Deus de Israel, para que ele nos ensine os seus caminhos. Por quê? Porque deu na telha? Não, porque de Sião sairá a lei, quer dizer, de Sião sairá a ordem, de Sião sairá o governo, de Sião sairá uma lei para toda a terra, uma lei a ser cumprida, e os ministros de Cristo, do Messias, que estará sentado no seu trono, irão fazer cumprir essa palavra. Também diz o seguinte, que essas nações, elas irão converter as suas armas de guerra em as suas espadas, quer dizer, sua linguagem figurada, né? As suas armas de guerra em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Todo o armamento das nações nesse período que virá, é o período que virá, serão convertidas em em elementos de agricultura. Será as armas das nações, o arsenal bélico, nós não sabemos como será isso, mas Cristo tem todo o poder. Esse arsenal e as armas das nações, por ele, serão convertidas e revestidas e direcionadas para o cultivo da terra, ou seja, para a agricultura. O homem desaprenderá a arte da guerra durante 1000 anos
no reino milenar de Cristo nesse mundo. 1000 anos. Não é? Isto nos leva a afirmar de maneira categórica que o céu não é a última morada da igreja arrebatada. Ou seja, o céu é a última morada da igreja arrebatada, porém, entre o eterno e perfeito estado, não é? Que ainda virá, e o estado que os santos estão agora e o estado que estarão no arrebatamento, haverá um retorno a este mundo da igreja com Cristo, isto é visto em Apocalipse 19, para reinar, para assumir o governo de todas as nações, porque foi no palco deste mundo, onde a igreja foi humilhada, onde ela foi destroçada, onde ela foi perseguida, ela venceu com o derramamento do seu sangue como testemunhas fiéis de Cristo. Mas ela nunca foi governo. Ela nunca foi exaltada nesse mundo. Ela nunca teve vez nesse mundo. A verdadeira igreja de Cristo não, ela sempre foi massacrada, humilhada, perseguida, morta, trucidada. Mas ela volta com o seu Senhor à sua direita. Quando diz em Mateus 25, e nós vamos ver daqui a pouco, que ele apartará os bodes das ovelhas, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos ver exatamente daqui a pouco o que significa isso. Tá? Então, ele volta para reinar e para, do lado dele, como rainha, a sua igreja reinando, ocupando o lugar de honra nesse mundo em que ela foi tão perseguida. Glória a Deus. Então essas nações desaprenderão a arte da guerra, suas armas serão transformadas em coisas úteis para a agricultura, para o cultivo da terra e não mais para matar, para produzir morte, para produzir morticínio, para produzir genocídio. Será o dia de Cristo, será o dia do Senhor, 1000 anos de paz, 1000 anos de bonança nesse mundo. O diabo será amarrado por 1000 anos. Será lançado no poço do abismo e Deus vai colocar um selo sobre ele para que durante 1000 anos não mais engane as nações. E todas as nações, os que restarem, irão sobreviver a isso. Irão sobreviver à grande tribulação para receber este governo. Outro texto que fala sobre isso também, nós vamos avançar aqui. Eu convido você para ver o que diz aqui, por exemplo, em Mateus, Jesus falando sobre a realidade desse seu reino terreno. Aliás, o reino terreno de Jesus era uma expectativa, e foi uma expectativa dos judeus, dos próprios discípulos. Um dos motivos pelos quais os judeus o rejeitaram foi porque ele não veio como eles esperavam. Ele não veio montado num corcel, mas num cavalo potente. Seria o que? Um manga larga machador hoje, no nosso caso aqui. Um cavalo egípcio. Dizem que os egípcios têm os melhores cavalos do mundo. Não. Ele veio montado justamente num jumentinho, um animal de carga, mostrando seu caráter de servo. Servo de Deus a serviço da humanidade, que veio sacrificar sua vida em prol, em favor, dar sua vida como resgate de toda a humanidade que nele crê. Que viesse a crer nele, portanto. Então em Mateus 19, 28, diz assim, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono de sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa palavra foi dirigida aos discípulos, aos 12. Jesus está falando não é de uma promessa futura no céu. Não, observe, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração, ele está falando da regeneração aqui, na regeneração do reino de Davi, do trono terreno de Davi. O Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, no trono de Davi, portanto Israel. E Deus prometeu a Davi que um descendente dele, um dos filhos dele, iria assentar-se no seu trono, e esse descendente humano é Cristo. Também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
O Senhor está dizendo que os discípulos, os apóstolos, ocuparão um lugar, voltarão a este mundo ressurreto, porque só podem voltar ressurretos, já morreram. Vão julgar as 12 tribos de Israel? Sim. Isto só pode acontecer, só pode ser factível, só pode estar se referindo ao milênio, em que, nesse período, os apóstolos já ressurretos, fazendo parte da igreja, voltam com ele e terão um lugar de destaque entre as 12 tribos de Israel. Isso é uma linguagem simbólica. Na verdade, ele está falando que os apóstolos ocuparão um lugar como seus ministros diretos do seu reino milenar nesse mundo. Não só em relação às 12 tribos de Israel, mas em relação ao seu governo milenar nesse mundo. A igreja ocupa uma posição geral de sacerdotes, mas alguns escolhidos por ele, e se lembra do pedido de Salomé, mãe de João e de Tiago, lá em Mateus 20, quando ela disse: Senhor, queremos fazer um pedido ao Senhor e queremos que o Senhor nos ouça, nos atenda, fale. Então ela disse: olha, queremos que no seu reino, não é? Esses meus filhos aqui, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Ela estava falando justamente da vida desse reino. Ela achava que já era para ali. Aí Jesus explica a ela que antes da vinda desse reino, ele tem que sofrer. E que para chegar a esse ponto, esse tempo de chegar a esse reino, os filhos dela terão que ser batizados com o mesmo batismo que ele, Cristo, seria batizado dentro de alguns dias, que é o batismo do sofrimento. Mas ela não sabia disso. Só que ele diz assim: isto não pertence a mim, mas isso está posto para aqueles a quem meu Pai escolheu. Entendeu? Olha o que Jesus disse: não sabeis o que pedis, porque podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Vocês vão sofrer o mesmo sofrimento que eu estou tendo pela causa do Evangelho. Mas o assentar-se à direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, esta atribuição é algo exclusivo de Deus através do reino de Cristo. Através do reino de Cristo aqui neste mundo. Está muito claro. Negar isso é negar as Escrituras. O julgamento das nações significa o governo de Cristo nas nações. O governo de Cristo nesse mundo, governando todas as nações do mundo. E outro texto para enriquecer nosso tema está aqui em Mateus, capítulo 25. Penúltimo texto que nós vamos ver, que fala sobre o julgamento das nações. Não é? Diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observe, Jesus está falando quando vier. Vier de onde para onde ele está vindo. A linguagem aqui, ele está descrevendo a sua volta a este mundo. Quando vier, ele está na terra, nos seus dias aqui, naqueles dias, ele diz: quando vier, quando eu for e quando eu vier, e os seus santos anjos, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Que trono? O trono de Davi. E será restabelecido o trono de glória em Jerusalém. Ou seja, caracterizando, deixando claro que de Jerusalém será o governo mundial do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 5. Tá? O milênio de Cristo. E todas as nações serão, observe, e todas as nações, versículo 32, 25, 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, todas as nações serão chamadas à responsabilidade. Todos os líderes de todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.
preste muita atenção, porque esse texto ele tanto se refere ao juízo final como ao governo de Cristo aqui nesse mundo. Vamos entender isso pelo Espírito aqui. Todas as nações serão reunidas. A liderança de todas as nações será reunida na presença de Cristo naqueles dias. E outro detalhe, ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. O que quer dizer isso? Ele vai distinguir, fazer separação entre os que são dele e os que não são dele. E porá as ovelhas, os que são dele, à sua direita. A igreja à sua direita, de todas as nações. Ele não vem arrebatar a igreja? Vem. Ele está separando das nações os que são deles, que são ovelhas. Então a igreja volta como ovelha e é posta à sua direita. O que é colocar à sua direita? É literalmente ficar do lado direito? Não. Colocar à sua direita, ou estar à mão direita, significa uma linguagem que alude a uma posição de honra. A uma posição de co-governante, de co-regência. Uma posição de honra máxima. Estar à mão direita de alguém é alguém que é honrado por aquele que está sentado no trono. Portanto, a igreja ocupará uma posição que ela nunca ocupou nesse mundo. É isso que ele está dizendo aqui. E os bodes à sua esquerda. Quem são os bodes? Os bodes serão aqueles que rejeitaram o governo de Cristo e que agora vão receber o governo de Cristo e destes que estão ou estarão à sua direita, que é a igreja. Glória a Deus! Isto acontecerá no milênio, antes do juízo final. E para fechar o nosso estudo, para que não fique nenhuma dúvida, pastor, mas será que é verdade? Jesus vai voltar a esse mundo com a igreja? Jesus vai reinar nesse mundo? Bem, se a Escritura não fala para mim e para você, então ninguém mais fala. Porque a Bíblia Sagrada é a voz de Deus na terra, não existe outra. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus, é a voz de Cristo e a voz do Espírito Santo na terra. Ah, pastor, mas um anjo me ensinou diferente. Então se esse anjo aparecer, você repreenda ele em nome de Jesus, porque ele está falando mentira, ele não está falando a verdade conforme é a Bíblia. Porque se um anjo aparecer, ele tem que falar exatamente o que está na Bíblia. Porque ele é anjo de Deus, ele não vai falar o que está fora da Bíblia. E se falar, você pode considerar ele anátema, como disse o apóstolo Paulo, tá? Por estar falando coisa diferente. Então, vejam o que diz aqui, por exemplo, observe Daniel, capítulo 7, versículo 28. Capítulo 7, versículo 27. Melhor dizendo, capítulo 7, versículo 26 e 27. Diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, observe, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Prestou atenção? Eu vou ler de novo. Por ocasião do governo do anticristo, quando ele atingir o cúmulo, o tribunal de Deus se assentará no céu e lhe destituirá o governo. Decidirá e rapidamente será destruído. Aí diz assim: mas depois se assentará o tribunal de Deus no céu para lhe tirar o domínio. Domínio de quem? Do anticristo. Para o destruir e o consumir até o fim. Aí diz: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu, minha gente, é na terra. Não é nas nuvens, não é no espaço sideral. É uma linguagem para fazer referência aos reinos deste mundo. Serão dados aos santos, serão dados ao povo. Observe, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Minha gente, isso é maravilhoso. A igreja vai voltar a este mundo aqui, ó. O povo dos santos do Altíssimo aqui é a igreja do Senhor Jesus, juntamente com Israel, uma só grei. E o seu domínio será eterno. Seu reino será eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A igreja do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, através de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, padeceu através do Império Babilônico, Medo-Persa, do Império Grego, do Império Egípcio, do Império Romano, do Império Assírio. Não é? Esses impérios terríveis que massacraram ao longo da história o povo de Deus. E a igreja que foi perseguida e massacrada pelos Césares, pelo Império Romano, pela santa ou maldita Inquisição, como queira, que matou mais de 100 milhões de pessoas. A igreja massacrada, santos colocados para serem mortos em geleiras com água congelada até o pescoço, queimados para iluminarem as noites romanas, serrados ao meio, fritados em panelas e caldeirões, não é? Colocados em máquinas de verdadeiro martírio e tortura, tendo seus ossos esquartejados para servir de espetáculo aos seus algozes. Esta igreja voltará. Esta igreja será ressuscitada para reinar com Cristo neste mundo. O reino, a glória, o domínio, a majestade, o glamour, se você preferir, de todos os reinos deste mundo serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Jesus vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e reinará. E a sua igreja reinará juntamente com ele. Não só na eternidade, mas ela volta para reinar nesse mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Debaixo de todo o céu, Daniel 7:27, está falando de debaixo de todo o céu, se refere ao planeta Terra. Não é nas nuvens, não é nos astros, não é nos meteoros, não é nas estrelas, não. Não é no espaço sideral, não. É na Terra. E para que não fique dúvida, Apocalipse 11:15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes trovões e vozes, relâmpagos nos céus, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo. Os reinos do mundo! Mundo, gente, não é do cosmos. A palavra mundo aqui está se referindo ao planeta Terra. A palavra mundo está se referindo ao planeta Terra. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus não voltará como cordeiro. Ele já veio como cordeiro uma vez. Para morrer, para pagar o preço da nossa salvação. Cristo apareceu a primeira vez para pagar o preço dos nossos pecados. Aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação, para reinar nesse mundo. Ele não volta como cordeiro, ele volta agora como leão, ele volta agora como rei. Ele veio como servo, mas ele volta como rei, com uma coroa na sua cabeça, uma coroa de ouro, um cetro na sua mão, e da sua boca sai uma espada para matar aqueles que se lhe opuserem. Como juiz, como rei. E diz assim: os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. 1000 anos ele reinará nesse mundo. E depois virá o eterno e perfeito estado. Um novo céu, uma nova terra. Isto é assunto para um outro capítulo. E aqui nós encerramos o assunto. Nós encerramos, meus amigos, esse tema sobre o julgamento das nações. Quer dizer, o governo de Cristo sobre as nações ao lado de sua noiva, a igreja. Ao lado direito, numa posição de honra. Que a sua graça, o seu amor e a esperança tomem conta de nosso coração, de nossa mente e nos conserve nele até aquele dia. Amém.